Perdoados os nossos pecados. Caríssimo diácono Ronaldo, povo santo de Deus, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos amados, 12º domingo, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala, nos mostra no seu Evangelho o que vai acontecer com Ele e o segmento que nós devemos ter também. Pergunta primeiro para nós já devemos ter ouvido, né, esse Evangelho várias vezes. Ele pergunta primeiro para os discípulos o que a multidão pensa dele. E a multidão fala que ele é um profeta, ele ressuscitou algum profeta, ele é isso. Seria mais ou menos que um homem comum, um ser, lógico, um profeta diferente, mas um homem comum. E aí ele pergunta para os apóstolos: e vocês, que dizem que eu sou? Né? Aí Pedro toma a iniciativa lá. Primeiro, o Senhor é o Cristo, né, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Lógico que os apóstolos, seguindo Jesus mais de perto, porque foram chamados, deveriam ter, lógico, uma ciência do que era Jesus já. Mas ainda não tinham toda a ciência. Porque aí o Senhor vai nos falar também, nos perguntar: vós que já me conhece, vós que anda comigo, vós que participa, o que dizeis que eu sou? Pergunta para nós. Essa pergunta sempre ela é atual para cada um de nós, não é? Nós também devemos ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas os apóstolos ainda também, meio que titubeando, Pedro entra na frente e diz, só que ainda eles tinham a mentalidade de um Messias triunfador, um Messias rei. E aí o Senhor fala para eles então, aqui, o seguinte para vocês, meus irmãos, e fala para nós: eu vou sofrer, você entregue nas mãos dos pecadores, dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos anciãos, dos sacerdotes, etc. Mas vou ressuscitar, vou passar por tribulação, por sofrimento, por paixão, mas vou ressuscitar. E aí, com certeza, para aqueles homens, deveria ter sido um pouquinho difícil de entender aquilo, porque o pensamento deles ainda era Cristo, um Messias triunfador, um triunfante, glorioso, né? E Jesus apontar para eles a humilhação. E aí ele mostra para cada um deles e para nós também que o segmento dele é diferente, é o segmento da kenosis, do renunciar, do despojar-se de si, porque ele disse: quem quiser seguir, né, toma a sua cruz de cada dia e vem me seguindo. Então ele vai falar: vocês também têm que renunciar, vocês vão passar por isso também, e vocês precisam ser despojados, porque pode haver a humilhação. E se a gente não despojar de nós mesmos, do orgulho que nós temos dentro de nós não aceitaremos as dificuldades que nos vêm, que nos sobrevêm. Aí a gente fica brigando com Deus, a gente fica brigando com Jesus. Não devemos assumir isso, porque Ele nos apontou já. Quem quer me seguir vai ter que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia. É dia a dia, é permanente. Não é só agora e aí depois vem outra, não quero agora mais não, Senhor, porque eu já assumi a primeira, não quero mais. Não, é permanente, é no dia a dia. Nós temos a nossa padroeira, Santa Rita, que viveu o dia a dia dela como cruz, com sofrimento, com tribulação, dificuldade, mas ela descobriu o que era seguir ao Senhor. É tomar a sua cruz, renunciar a si no seu dia a dia e seguir o Senhor, independente do que acontece. Mas por que
hoje, nós cristãos ainda vivemos uma vida tão ruim, tão cheia de discórdia, tão cheia de rancor, tão cheia de ódio. Se o Paulo nos fala na carta aos Gálatas aqui, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então não tem mais o que é ser judeu, grego, escravo, livre, pois todos somos um só em Jesus Cristo. Por que então temos ainda tanta briga se nós somos um em Jesus Cristo, se nós somos batizados? Temos que assumir isso então na nossa caminhada, no dia a dia, no comprometimento com o seguimento do Senhor, que Ele já nos aponta o que nós devemos fazer, é abraçar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Então por que nós temos tanta briga, tanto ódio um para com o outro, tantas guerras, tantas coisas que nos acontecem? Se nós somos de Cristo, somos batizados, nós temos que assumir isso. Somos um só no Cristo Jesus, não temos que ter dissidência, não temos que ter violência, não temos que ter divisão, separação, não. Devemos olhar um para com o outro, que o outro também é batizado, ele também pertence ao Cristo Jesus, então ele, como diz Paulo na primeira leitura, nós somos todos filhos de Deus. Ele também é irmão, ele é filho de Deus. Mas a gente ainda, nós como cristãos, muitas vezes nós não temos essa consciência e nós vivemos a mentalidade mundana que está aí, que quer que nós sejamos nós mesmos, eu posso, eu quero, eu faço, e esquece que é o outro e que nós devemos renunciar, porque quem pode, quem faz é Deus. É Ele quem pode na nossa vida fazer tudo. Não é? Ele é o Deus do impossível, para Ele nada é impossível, então é Ele. Não sou eu que posso, eu que faço, eu que quero, não. Deus é quem quer em mim, não é? Faça a tua vontade, então é isso, é Ele que vai fazer na nossa vida, não eu que vou fazer. Ele mesmo disse, nossa, nenhum fio de cabelo cresce, nem cai se não for por permissão dEle. E como que a gente quer fazer tudo, quer fazer as coisas? Nós cristãos precisamos ser diferentes. Nós cristãos que queremos seguir a Jesus, queremos ser dele, precisamos ser diferentes. Por exemplo, né, eu gosto de usar essas metáforas de quem dirige, né, porque é muito bom a gente olhar que quando a gente é de Deus, nós fazemos diferente. E a gente sabe que, né, quem dirige aí sabe que às vezes tem um sinaleiro aí que está fechado, não tem carro nenhum passando para lá e para cá. Opa, não tem carro nenhum passar, então eu posso passar, não é? Aí quando vai questionar você, mas todos fazem? Você como cristão tem que falar assim, eu não faço parte de todos. Eu sou cristão, eu vou parar e esperar para que seja meu momento. Cristão tem que ser cristão nos mínimos detalhes, na pequena coisa. E isso nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos realmente fazer se somos homens e mulheres do Cristo. Mesmo que alguém na tibuzinha fale, ô bobão, você está... Não, eu sou de Cristo, eu não sou como os outros. Você quer fazer? Então você faça, eu vou fazer a minha parte. Nós reclamamos dos nossos corruptos que estão lá na política? Sim ou não? Mas se a gente faz dessa maneira, não tem um sinaleiro fechado, eu vou lá e passo porque não é a minha coisa, eu estou sendo corrupto, porque as coisas acontecem aqui embaixo, eu já sou corrupto aqui, e quando eu chego lá em cima eu vou colocar aquilo que eu já fazia aqui embaixo, lá também. Pior ainda, porque lá vai ganhar dinheiro, vai roubar dinheiro, vai fazer um tanto de coisa, vai fazer um tanto de falcatrua. Se não tem princípios, principalmente princípios cristãos que você tem, que é batizado, vai acontecer na hora que você precisar ser cristão verdadeiro, você não vai ser no grande, porque não está sendo no pequeno. Então olha para você ver, eu simplesmente atravesso um sinal vermelho, eu estou sendo corrupto também, que não é aquele momento de eu fazer. E se eu sou cristão, então pior ainda. Eu estava vindo ali hoje, fui fazer uma exequia, aí passou um rapaz, eu parei, tinha um na frente parado, eu também, era cedinho, hoje é domingo, mas o sinaleiro estava vermelho, aí uma pessoa passou por mim, olhou, passou, falei assim, puxa vida, se eu não faço a minha parte aqui,
E se eu fizer a mesma coisa que ele, eu estou sendo também corrupto. Eu pensei nesses corruptos, que a gente reclama que os caras lá em cima, eles roubam porque são corruptos. Nós aqui embaixo, a gente também não faz isso, a gente é corrupto. Nós estamos sendo corruptos. Nós não estamos sendo homens e mulheres corretos. E quiçá se somos cristãos, pior ainda, né? Porque o cristão precisa ser diferente. Todos fazem, como o padre diz. Não, eu não faço parte de todos, eu faço parte de ser cristão, e o Cristo me chama a ser verdadeiro, viver na honestidade, viver na justiça, não é? E se isso está acontecendo conosco, que viemos buscar isso, que somos cristãos, dizemos que somos de Deus, se está acontecendo conosco é porque a gente ainda falta uma conversão, falta alguma coisa na nossa caminhada, entendem? Nós não estamos fazendo parte do mesmo ser filhos de Deus que Paulo nos fala na segunda leitura, e somos todos batizados, somos filhos de Deus. Eu não estou olhando o outro como um filho de Deus. Alguma coisa está errado. Então precisa de uma conversão, ainda precisa de uma aniquilar, de um renunciar a si mesmo. Porque o convite de Jesus hoje nos mostrando que para aqueles que queriam segui-lo é esse, é o caminho, né, da renúncia. É o caminho da aniquilação, é o caminho da kenos, é o caminho de abaixar-se, de despojar-se. E nós, amados irmãos, somos orgulhosos, nós não tivermos essa consciência, nós vamos fazer a mesma coisa que aqueles que estão lá fora, que não estão nem aí para Jesus Cristo, que não estão nem aí para os seus ensinamentos, fazem, cometem. Nós cristãos não, devemos buscar um caminho diferente. Não é? Com testemunho. Então, quer seguir a Jesus Cristo? Primeiro coisa que ele pede é renuncia a si mesmo. Renuncia ao seu orgulho, renuncia ao seu egoísmo, renuncia à sua vontade e deixa-se despojar-se e se encher da vontade do Senhor. Olha, nós somos devotos de Santa Rita, temos essa grande mulher que realmente se deixou aniquilar-se, deixou sair-se de si em muitas situações e viveu a vida com o nosso Deus. Com o modelo de vida podemos olhar para ela e pedir a sua intercessão, para que nós também sejamos homens e mulheres que vão realizar, praticar aquilo que Deus nos pede no nosso dia a dia. Somos batizados, somos filhos de Deus. Vivamos como filhos de Deus, diferentes de todos. Mesmo que alguém te chame de bobo, mesmo que você pareça que ser bobo, você sabe que no seu interior você está fazendo a coisa certa, correta. Você não é bobo, você está sendo um homem e mulher da verdade que segue Jesus Cristo, aquele que te ensinou a viver na retidão, no caminho certo, não é? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,